Vamos lá então, quem tinha que chegar já chegou, como sempre, o assunto hoje bem bacaninha. Nós vamos ter talvez um entendimento de o nosso assunto hoje é porque as pessoas saem da nossa vida ou porque nós nos desencontramos com pessoas que nós tínhamos uma convivência muito grande. Então, claro, como sempre, uma forma diferente de ver as coisas, né? De entender, de observar, e até mesmo para que a gente não fique com o quê? Com aquele pensamento de o porquê isso, o porquê aquilo, o porquê que essa pessoa foi embora, o porquê que ela sumiu, o porquê que muitas vezes o universo me deixa só, sem ninguém por perto. O porquê que as pessoas só se achegam a mim quando precisam de alguma coisa, receber o que tinham que receber, foram embora e eu estou sozinho de novo. Então muitas vezes a gente entra com essa série de perguntas na nossa vida e a gente não consegue entender. Mas assim, é difícil porque nós estamos sempre em ciclos. Estamos sempre nos aperfeiçoando, mudando de fase, principalmente mudando o que? A nossa frequência. Tá? Então, para os seres humanos, para nós, muitas vezes, é muito difícil com essas mudanças, e as mudanças ocorrem para que nós tenhamos o quê? Tenhamos crescimento. Então, muitas vezes, para quem está próximo de nós, esse crescimento acaba o quê? Dando um certo desconforto. E é muito difícil para eles também entenderem o porquê disso. E daí, para eles, é mais fácil o quê? Diminuir, muitas vezes, as pessoas que estão perto, fazer críticas. E também, muitas vezes, nós não sabemos o porquê das coisas e não sabemos também receber essas críticas de uma certa forma. Então, existe os ciclos da nossa vida. Se nós não percebemos esses ciclos, eles vão se repetir. Muitas vezes as pessoas entram e saem das nossas vidas justamente para que a gente possa entender o que? Estes ciclos. Né? E na nossa vida é muito simples, né? A gente acha assim que tudo é dificuldade, tudo é difícil, tudo é complicado. De certa forma, sim, porque nós não somos preparados para a vida. Vocês já viram um curso para ser pai e mãe? Vocês já viram um curso para casar? Tem curso de noivo, esse eu sei. Mas curso para ser marido e mulher, vocês já viram? Vocês já viram cursos que instruem para a vida dessa forma, como eu citei agora há pouco, ser pai, mãe, né? Como ser um bom namorado, uma boa namorada. Ou seja, nós vamos aprendendo as coisas conforme elas vão chegando até nós. Então, nós vamos aprendendo conforme isso vai chegando até nós. Seria muito fácil se tivesse um manual para dizer como criar os filhos. Então nós temos o aprendizado lá dos nossos pais e a partir daí a gente vai o quê? Pega aquilo, pega a nossa vivência e a gente vai replicando isso. Esse aqui não serviu para mim, então vamos deixar de ladinho. Não, esse aqui serviu para mim, então peraí que esse aqui eu vou replicar. Esse aqui eu vou replicar, mas de uma forma um pouco diferente. Então, o que acontece? As pessoas que aqui estão, né, elas estão o quê? Elas estão... Seja bem-vinda, Cleia. As pessoas que aqui estão, elas estão o quê? Se preparando para uma nova fase. Se preparando para novos aprendizados. Alex, você está falando em fase, mas por que as pessoas vão embora da nossa vida? Nós já chegamos lá, tá?
Então, as pessoas que normalmente vão embora da nossa vida são as pessoas que estão mais próximas de nós. Pessoas que têm, assim, um contato. E principalmente estas pessoas é que nós vamos ter que fazer o quê? Modificá-las em termos do que elas conhecem a nós. Então, vamos lá. Por que que muitas vezes as pessoas mais próximas de nós, elas nos desacreditam? Por que que as pessoas mais próximas de nós nos desacreditam? Porque elas, sempre estavam mais próximas e lá no passado, né, muitas vezes nós não fomos umas pessoas boas, legais. Então elas têm o quê? Essa imagem, somente essa imagem de nós. Então, são pessoas que terão uma maior dificuldade de perceber o quê? A sua mudança. Perceber a sua virada de chave. Mas assim, nós temos que entender que estamos rodeados por pessoas. Em todos os instantes. É no trabalho, muitas vezes em casa, é passeando, enfim, estamos rodeados por pessoas. E quando você quiser fazer algo diferente na sua vida, sempre vai ter o quê? As pessoas que vão dizer o quê? Vai dar errado. Não vai dar certo. E daí, muitas vezes, a gente acaba se desanimando com tudo isso. Mas nós temos que o quê? Entender estatística. Na Bíblia diz o seguinte, que de cada 10 pessoas que você ajudar, somente uma vai lhe agradecer. Alex, mas aqui nós estamos falando de coisas diferentes, mas eu estou falando para você entender de estatística desta forma, para quê? Para que você não se sinta frustrado quando as pessoas que estiverem mais próximas de você, elas não te apoiarem, elas não te ajudarem. Talvez aquele vai lá, que vai dar certo, você não vai ter. Então você não vai o quê? Se frustrar. A nossa vida, como eu falei agora há pouco, ela é feita de fases. Muitas vezes nós temos altos, temos baixos, temos dificuldades. A nossa vida ela está sempre em altos e baixos. É bem simples olhar isso se nós pegarmos aquele marcador de batimento cardíaco, né? Enquanto ele está pulando, pingando, ele tem o quê? Nós temos o quê? Vida. A partir do momento que aquele trocinho para de pular e faz uma linha reta, você entrou no estado de morte. Vamos dizer dessa forma, tá? Então, muitas vezes, com esses altos e baixos, nós acabamos entrando num estado de letargia. E neste momento, muitas vezes, as pessoas que estão próximas a você, elas vão o quê? Elas vão embora. E é neste momento que nós temos que tomar muito cuidado. Que nós temos que tomar cuidado em o quê? Em não atropelar as coisas, não fazermos o porra louca, não aloprar. Porque neste momento é onde o quê? Nós podemos perder pessoas incríveis. Nós podemos perder um relacionamento fantástico. Nós podemos perder um trabalho onde nós tínhamos uma certa estabilidade, tinha facilidades, porque simplesmente nós o quê? Nos desestabilizamos e dizer, agora vou chutar o balde. E neste momento é que muitas vezes as coisas começam a acontecer na nossa vida. Agora, o que realmente nós temos que mudar nas pessoas que estão à nossa volta não é as atitudes, nem nossas e nem delas.
nós temos que mudar o quê? O que essas pessoas veem da gente. Vamos lá, como assim? De que forma essas pessoas nos enxergam? Então, para poder ficar mais fácil assim, essas pessoas, elas nos enxergam de uma maneira tal que elas já têm uma informação pré-montada já, uma formação mental de você. E muitas vezes, essas pessoas não conseguem ver a sua mudança. Elas não conseguem ver que você mudou. Elas não conseguem perceber no que você está se tornando e aonde você quer chegar. Elas só veem o quê? A pessoa lá de trás. Como você era, como você viveu. Então você vai ter que começar a mostrar para estas pessoas que você mudou, que você é diferente. Vou dar um exemplo aqui. Tem algumas pessoas que eu conheço, tá? Vou pegar um exemplo aqui, a Adri, eu conheço a Adri não faz muito tempo, mas a imagem que eu tenho dela é policial. Daqui, sei lá, uns dias, ela vira uma pastora, uma bispa e entra toda de branco dentro de uma igreja. A primeira visão que eu vou ter dela é o quê? Nossa, é a visão da policial. E é neste momento que ela vai ter que muitas vezes fazer um esforço maior para poder mostrar a nova Adriane. Então, muitas vezes, nós temos o quê? É que mudar o que as pessoas veem como nós éramos e o que nós fazíamos. Então, neste momento, nós temos que mostrar para elas começarem a acreditar que existe uma nova fase. Por que muitas vezes nós não temos mais contatos com os nossos amigos de infância? Ou se muitas vezes temos, não tem a ligação de como era? Ou depois de muito tempo você reencontra essa pessoa e daí ela diz, nossa, mas você mudou, como você está diferente nessas horas. Eu digo, ainda bem, graças a Deus que eu não sou mais aquela pessoa que eu era. A mesma coisa, pai, mãe, elas têm a mentalidade o quê? Do que você era. Então eu digo assim, na minha vida, eu muitas vezes não fiz as coisas certas. Quem nunca errou, né? Cometi erros, tenho pessoas que o quê? Que não querem estar comigo e eu muitas também não quero estar com elas. Mas isso começa a mudar a partir de uma atitude. Independente qual seja, muitas vezes existe a síndrome do estranhez, que quem me conhece aqui já é uma síndrome que eu criei, né? Um estranho, o outro estranho, fica os dois estranhos e mantém-se distância. Né? Mas às vezes essa pessoa faz o quê? Ela chama para conversar, troca uma ideia, te dá um presente, enfim, e você acaba mudando essa informação dentro de você. Por que muitas vezes nas empresas, e a empresa vai de vento em polpa, a empresa está num desenvolvimento muito grande, e daí o dono vai fazer o quê? Vai fazer a sucessão. Vai colocar o quê? O filho. E por que em 99% das empresas isso não dá certo? Porque a equipe não reconhece o novo chefe, ou melhor, o filho do dono, como o quê? Como um líder. Não consegue ver isso nele.
Então, muitas vezes, um título que é dado, não o quê? Não garante o sucesso, não garante que as pessoas vão ficar próximas a você. Então, isso é muito importante. Mas voltando, eu que tive muitos erros na minha vida e tudo, né? Tem pessoas que não se agradam, não querem estar próximos a mim. Agora, Jesus Cristo fez de tudo para ser bom, e na maior parte foi bom, fez milagres e tudo. E as pessoas gostavam dele? Com tudo que ele fez de bom. Ou seja, porque as pessoas tinham uma visão dele do quê? Ah, mas espera aí, ele é o carpinteiro, eu levei isso, eu levei aquilo para arrumar lá nele. Não conseguiam perceber a mudança que estava tendo nele. Porque ele começou a falar diferente, fazer coisas diferentes, ter palavras sábias. E as pessoas tinham a visão dele do quê? Lá do carpinteiro. Então, o que nós temos que realmente fazer é o quê? É trocar a forma que as pessoas nos veem. Ah, isso vai garantir que o meu casamento vai dar certo? É uma probabilidade. Ah, isso vai garantir que o meu emprego vai dar certo? Por que não? Então, tudo está ligado à forma que as pessoas nos veem. Então, nós temos que tomar cuidado justamente para esse tipo de situação, para que nós possamos trazer estas informações novas para que as pessoas consigam perceber. Alex, mas você está falando um monte de coisa e você não está dizendo por que as pessoas vão embora da nossa vida. Vamos pensar o seguinte, então. Se nós temos que mudar como as pessoas nos enxergam, como elas nos veem, como que eu vou mudar isso? Primeiro de tudo, é muito claro o seguinte: para que nós possamos mudar isso, nós vamos ter que ter o quê? Não desistir, ser forte, corajoso e ter bom ânimo. Isso é bíblico. E isso nós temos que ter. O universo não te dá isso. Isso você tem que tirar de dentro de você. O restante, o universo vai facilitar. Vai facilitar caminho, vai facilitar a vida, mas esses 4 é por sua conta. Então, quando você começa a perceber que pessoas se distanciam de você, que você faz de tudo para quê? Para que essas pessoas fiquem próximas e elas não ficam. Vou pegar um exemplo bem claro. Quando eu estou aqui ou estou no set de atendimento, eu sou uma pessoa. Eu até brinco, eu até dou risada, mas assim, começou o trabalho, fecha-se a caixinha da risada e tudo, e foco no trabalho. Quando eu estou no grupo do pedal, eu sou um cara que brinco, que dou risada, que falo besteira, que me sujo. E muitas vezes essas pessoas que estão nesse ciclo lá do pedal, elas não conseguem me ver como o quê? O profissional que eu sou. Isso ficou muito nítido há pouco tempo atrás. Então, automaticamente, quando o universo começa a fechar para que você comece a voltar para o eixo para onde ele precisa, então ele vai te mandar 2 coisas. Ele vai te mandar um desafio ou vai te mandar um problema. Ou o quê? Os 2 juntos.
Só que quando você tem um desafio ou você tem um problema, você vai o quê? Você vai se organizar para que você consiga ultrapassar isso. E para isso você tem que ter o quê? Coragem, ser forte, ter bom ânimo e não desistir. O universo vai te encarregar de dar o quê? A tua prova. Para que você possa mostrar para as outras pessoas o como você tem o quê? Mudado. De que forma você mudou. Então nós estamos numa fase, essa semana eu conversei com algumas pessoas, e era até para a gente ter batido um papo antes de começar, mas assim, ó, que nós estamos numa fase onde está uma situação meio estranha, uma energia meio estranha, uma energia que ninguém consegue perceber direito como funciona. Tá? Tem uma divisão, essa divisão está causando essa energia estranha, muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer, de que forma agir. E neste momento vem o universo e coloca o quê? O teu desafio, um problema. E nisso você consegue perceber quando é que as pessoas começam a ir embora. Porque você não vai querer perto de você uma pessoa negativa, vai? Se você está passando por um desafio, se você está passando por um problema, muitas vezes você acaba o quê? Se fechando. E neste momento, quando você se fecha, você começa a trocar o quê? As pessoas que estão próximas a você. Então, dessa forma, as pessoas começam a partir. Vou dar um outro exemplo aqui. Normalmente em empresas em cargo de liderança, quando um gestor entra, possivelmente ele vai trocar o quê? Algumas peças para que a vida ou para que as coisas que ele possa atingir os objetivos. A mesma coisa na nossa vida. Você vai trocando a sua frequência, você vai trocando a sua energia, vai trocando a sua equipe para que você possa o quê? Seguir o rumo e chegar ao seu objetivo. Então, quando o universo ele te dá um problema e ele te dá um desafio, possivelmente muitas das pessoas que estão à sua volta, elas serão o quê? Trocadas. Elas virão outras pessoas com uma nova energia, com outro conhecimento. Então assim, ó, se eu tô de pé hoje, eu tenho que agradecer primeiro a Deus, primeiro ao universo. E se eu cheguei aqui aonde eu cheguei hoje, eu quero agradecer ao meu último chefe. Não sei se ele vai ouvir isso ou não, mas eu quero agradecer a ele. Porque no meu último chefe, no CLT, eu era do administrativo, financeiro, controladoria, enfim, eu ajudava a organizar as coisas, né? E quando eu percebi, eu estava dentro do almoxarifado contando parafuso e porca. E naquele momento eu percebi que aquele lugar não era mais para mim. Então, eu quero agradecer aquele chefe que fez com que eu chegasse lá para contar parafuso, porca, deixar tudo, a programação, todos os projetos que eu tinha feito, que ele engavetou, todos eles. Aonde eu comecei a perceber que assim, opa, eu estou na trajetória errada. Então, agradecer a Deus, ao universo, ao meu último chefe, e agradecer a todas as pessoas que disseram assim para mim, não, você tem que ser CLT, volta a ser CLT. Gente, eu não sou nada, não tenho seguidor nenhum,
Eu tenho aqui num grupo que vocês sabem qual é, tem dia que tem 5, tem 6 pessoas que vêm aqui presencial aqui comigo. Então eu não sou ninguém. Mas ao mesmo tempo eu tenho que agradecer a essas pessoas que falaram e fizeram isso comigo para poder que eu entendesse que eu estava no caminho certo. E neste momento o universo fez o quê? Começou a me separar dessas pessoas. Então, as pessoas vão embora justamente por isso. E por que que muitas vezes você começa a ter problemas com essas pessoas? Porque elas estão focadas lá no passado, de como você era, e você não tá mais, você não quer mais ser como você era. Você está focado no teu futuro, o que você quer ser, aonde você quer chegar. E é por isso que essas pessoas começam a ir embora. Eu estou focado na minha missão aqui na Terra. Por mais que esteja difícil, tem algumas pessoas que estão mais próximas, sabem que às vezes é difícil, mas assim, as pessoas acabam se afastando. Porque o meu foco é o futuro. É aonde eu quero chegar. E não aquelas pessoas que lá da minha infância que me viam daquela forma. Mas agora tem uma outra coisa também, que as pessoas começam a ir embora e que muitas vezes nós temos que deixar que elas vão. Porque muitas vezes, ou melhor, quando você não tem resultados, quando você não brilha, você não faz diferença. Mas quando você começa a atingir as suas metas, a buscar novos horizontes, a aprender, a falar, a fazer coisas diferentes, elas só conseguem ver você lá no passado. E daí o seu brilho, o tudo que você estudou, tudo que você cresceu, tudo que você fez, elas não conseguem enxergar. Para resumir, para vocês entenderem direitinho o porquê que as pessoas vão embora da sua vida. Primeiro, fases. Você conhece andaime de construção? Duvido quem não conhece andaime de construção aqui. O andaime ele vai servir para quê? Para te levar numa altura, num lugar mais alto. Ou seja, para trocar uma lâmpada, trocar um lustre, fazer uma pintura lá em cima. Mas a partir do momento que essa parte terminou, para que serve o andaime? Não tem mais função dentro da sua vida. Porque na construção, depois que você mexeu com as partes mais altas, trocou o lustre e tudo, onde você vai para o acabamento, para os detalhes, o andaime não faz mais parte dos detalhes. Então você tem que deixar que ele vá, que venha outro tipo de suporte, outro tipo de ferramenta, para que você possa seguir o seu projeto de construção. Então, toda vez que nós nos pegamos e nós nos prendemos às pessoas que já chegaram na nossa vida e foram, muitas vezes nós estamos parando com o nosso projeto. Toda vez que nós não queremos ou insistimos em buscar pessoas que já fizeram parte da nossa vida, nós queremos voltar, buscar alguma coisa, porque não estamos querendo viver o presente. Não estamos querendo viver o desafio, o problema. Então, tenha de bom ânimo, não desista, seja forte e corajoso. Enfrente o que o universo te traz, o desafio, o problema, para que você possa o quê? Seguir em frente. Beleza, pessoal? Perguntas?
Nossa, que silêncio. Perguntas. Então, às vezes não somos só nós que mudamos, né? As pessoas também mudam a frequência delas, mas eu acho que o mais difícil é quando a gente gosta dessa pessoa, né? Quando é um irmão, quando é alguém que você tinha talvez uma parceria assim tão grande e de repente você não se encaixa mais na conversa. Mas é bem esse o detalhe. Da mesma forma que nós mudamos, que nós temos que seguir, as outras pessoas acontecem a mesma coisa, né? Agora, as pessoas que estão mais próximas de você é que vai ser mais difícil para quê? Que elas andem com você. Porque quando você começa o processo de entendimento, de desenvolvimento, de crescimento, elas só olham para você e viam o quê? Lá do passado. Como você era. Às vezes, eu não tô dizendo que seja o seu caso, vou pegar o meu, né? Que eu era brigão, eu era chato. Bom, se eu já era chato lá, agora eu tô velho, imagina como é que eu tô. Mas enfim, sabe? Então eles têm o quê? A visão do passado, de como você era. Aí você vai ter que passar por o quê? Por desafios, por um problema, para poder que ele enxergue, que essa pessoa enxergue, que você mudou. Mas muitas vezes no você mudar acontece o quê? Muda a frequência. E daí o papo não bate mais. É bem simples. Mas nós o quê? Muitas vezes nós queremos o quê? O passado. Porque Eu aquela... acho que uma das maiores provas assim da nossa evolução, né, da nossa quando a gente melhora, principalmente a frequência, é que você não consegue mais ficar também perto de pessoas que reclamam, que dói tudo, que tudo é difícil, que, né, que elas são as vítimas do mundo. Nossa, esse assunto assim pra gente, né, ou fofoca ou coisa assim, isso não te interessa mais. Mas é bem isso mesmo, tá? O pensamento é bem dessa forma. Mas se nós pegarmos a pessoa que nós amamos muito, que nem foi o exemplo que você trouxe, aí tem que perceber o quê? Será que eu não está faltando, não estou me permitindo a coisas novas e eu quero ficar preso lá naquele passado? Onde eu podia sentar com um irmão, com uma irmã, com um amigo e poder conversar e agora isso não acontece mais? O que está no teu presente agora, que talvez faz você olhar para o teu passado e dizer assim, lá era melhor. Agora você lembrou, você pegou num ponto assim de relacionamento, por exemplo, Aham, né? Você casa, vive anos com a pessoa e daqui a pouco não encaixa mais, sim. né? E você, às vezes, ambas as partes têm saudade daquele momento lá que se conheceram, que era bem diferente e que não vai voltar. Sim. Eu vou tomar um pouquinho de cuidado aqui para não arrumar encrenca, né? Senão vão dizer que eu estou fazendo apologia para separação, não é isso não, Eu tá? também não sou boa para dar conselho assim. Mas o que eu estou querendo dizer é que assim, isso é uma realidade. Então, aquele momento que você viveu lá no passado com aquela pessoa, possivelmente você não vai mais ter isso. Igual, daquela forma. Por isso que eu aprendi uma coisa na minha vida. Lugares aonde eu fui que eu me encantei, eu nunca mais vou voltar. Porque todo lugar que eu me encantei numa viagem que eu fui, depois de novo, eu estraguei o encanto. Tá? Então isso, assim, é uma situação para a vida. Tá? E assim pode ser com pessoas também, Alex? Em que sentido? Desencanto. Sim, sem dúvida alguma. Porque muitas vezes, né, hoje pela questão do imediato, vamos pegar hoje, né, mas a questão de ser imediato, do imediatismo, né? Você olha uma pessoa, troca umas 2, 3 mensagens, aí não sei o que, vocês se conhecem
e naquele momento o quê? Perde-se o encanto. Mas quando nós temos uma relação que é mais sólida, isso pode acontecer se você não tomar cuidado, para que você não crie, se você não criar novos momentos, para que esse encanto permaneça. Só que na minha mente, contrariando algumas coisas, muitas vezes você vai fazer de tudo para manter o encanto, para que essa pessoa esteja próxima, mas essa pessoa está numa outra frequência. E daí por isso que muitas vezes as relações elas terminam. Mais uma vez, não faça apologia a separações, mais nada. Mas onde diz lá na Bíblia, até que a morte os separe, a morte para mim é a morte da alma, não é a morte da matéria, do corpo. Porque os aprendizados são diferentes. Muitas vezes uma pessoa ela tem sede por crescimento, sede por aprendizado, sede por evolução, e a outra não quer. E aí, como é que faz? Eu já penso no sentido de a morte do sentimento, entendeu? Sim. Até que o sentimento morra, né? É bem isso mesmo, porque o sentimento ele está muito conectado ao quê? A nossa alma, né? Então, é esse que é o grande detalhe. Então, você busca, você evolui, você cresce, e a outra pessoa, ela não te acompanha. Então, para quem é da igreja, muitas vezes as pessoas não falam, né? Lá, acho que é, gente do céu, agora é alguma coisa em Coríntios, tá? Diz assim, que se o seu par, o seu cônjuge, ele não anda lado a você, é permitido que cada um siga o seu caminho. Mas isso não é comentado. Então, e se encaixa nessa questão de sentimentos, o porquê que as pessoas vêm e vão, e muitas vezes as pessoas ficam, não, porque eu gosto, porque eu não quero. E às vezes acabam tornando uma relação complicada. Não estou falando só com relação entre marido e mulher e namorado, estou falando em relação o quê? Entre amigos também. Porque você começa a fazer de tudo, você quer ficar lá atrás, aonde era bom, aonde era confortável, tinha risada, onde era bacana, e não percebe que o futuro agora, o presente é diferente. Fez sentido, pessoal? Perguntas, fiquem à vontade. É um tema bem interessante. Faz sentido, sim. Então, muito bem, então. Vamos relaxar um pouquinho, vamos pensar um pouco aí em tudo que nós estamos vivendo? Vamos. Bora lá? Eu não posso participar desse momento, tá? Senão... Não tem problema não, eu te entendo, fique tranquila, tá? Então, se você quiser continuar ouvindo, só não vai sair da casinha aí e se desligar, tá? Não posso. Eu vou permanecer aqui. Então, tá bom, então. Se você também quiser sair, fique à vontade. Fica a teu critério aí, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, então. Pegue um ponto fixo. Mantenha os olhos conectados, os olhos fixos nesse ponto. Mantenha os olhos abertos. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Enquanto você vai respirando, você mantém os olhos abertos e com os olhos num ponto fixo. Isso mesmo. Dentro de instantes, os seus olhos vão começar a ficar pesados, cansados. E até mesmo, em alguns casos, com uma leve ardência.
E se você já estiver nesse momento, você pode fechar os seus olhos. E enquanto você vai fechando os seus olhos, você vai ficando mais e mais relaxado. Mais e mais em paz. E você vai levando toda a sua atenção dos seus olhos entre as suas sobrancelhas, como se você estivesse olhando com os dois olhos ali entre as sobrancelhas. Enquanto você vai levando a sua atenção ali, você vai desligando, relaxando os seus olhos, ficando mais e mais em paz. E ao mesmo tempo que você desliga, relaxa as pálpebras dos seus olhos, você imagine que você está passando uma colinha nos seus olhos agora. E os seus olhos, eles vão ficando relaxados, desligados e coladinhos. E neste momento, você vai respirar bem fundo e vai soltar o ar. E os seus olhos vão ficar mais desligados e mais colados. E neste momento, você vai desligando cada vez mais os seus olhos. Isto mesmo, bem desta forma. Enquanto você desliga e relaxa os seus olhos por completo, quando você tiver certeza, e somente quando você tiver certeza disso, você vai fazer um movimento de erguer as suas sobrancelhas lá em cima, como se você quisesse abrir os seus olhos, mas os seus olhos permanecerão fechados. E toda vez que você tentar levantar as suas sobrancelhas, querendo abrir os seus olhos ficarão cada vez mais fechados e colados. Isso mesmo, levante lá em cima as suas sobrancelhas e eles ficarão, seus olhos colados, relaxados e desligados. Distribua todo esse relaxamento em direção aos seus pés e às suas mãos. Bem dessa forma. E neste momento, você começa a abrir uma contagem comigo, de 5 até 1. E quando chegar em 1, você vai estar muito conectado, conectada com você. Muito relaxado. Desligado de tudo que está no externo e se conectando com os seus sentimentos. 5. Aprofundando cada vez mais. 4. Se sentindo mais tranquilo e mais relaxado. 3. E você aprofunda ainda mais na tranquilidade. 2. E você se conecta por completo com os seus sentimentos e emoções. Neste momento você respira bem fundo. E você começa a perceber 1, 2 pessoas, ou às vezes até mais. Pessoas que se desligaram, que foram embora. Que você tentou manter contato de tudo que foi jeito, mas não conseguiu. Se conecte com esta pessoa. E neste momento você começa a perceber todas as vezes que você tentou de tudo. Às vezes marcar almoço, marcar jantar, um café, um passeio, até mesmo tomar uma bebida, e você tentou de tudo. E você não conseguiu manter contato com essa pessoa.
E nesse momento, você começa a perceber o que foi que aconteceu. Deixe vir o sentimento e a emoção. Neste momento, a primeira informação que te vier à mente é a melhor informação que você precisa. Isso mesmo. Comece a perceber o que mudou entre vocês. Talvez a primeira resposta ela seja só uma resposta superficial. Quando vier essa resposta, faça uma pergunta sobre essa resposta. É real isso? E perceba novamente a resposta. Desconfie, pergunte, não pode ser só isso. O que mais tem atrás disso? Por trás disso? E vai vir uma outra informação. Talvez venha um sentimento de ciúme, talvez venha um sentimento de intolerância, talvez venha um sentimento de raiva, de inveja. Não duvide. E aí você vai entender o porquê que essa pessoa se desconectou de você. Pergunte. Analise tudo o que você fez para estar próximo desta pessoa. O que você tentou de fazer, deixou de fazer as suas coisas. Para muitas vezes tentar agradar esta pessoa. Deixou muitas vezes de viver a sua vida. Para tentar estar junto com esta pessoa. Você parou a sua vida, muitas vezes, por um trabalho. Deixou de viver a alegria, estar entre outras pessoas por causa do trabalho. Está percebendo? Isso mesmo, está percebendo. E agora, enquanto você vai percebendo, ou terminando de perceber essas informações, eu vou contar de 1 a 5. E quando chegar em 5 e somente em 5, você vai voltar para o aqui e agora. E abrir os seus olhos se sentindo muito bem. 1. Trazendo todas as informações do que você vivenciou. 2. Se conectando cada vez mais com você. Se sentindo muito bem energizado. Mexendo pés e mãos. 3. Se conectando cada vez mais com você no aqui e agora. 4. Percebendo tudo o que você vivenciou, as informações e tudo o que você fez. E agora você percebe que não tem mais que fazer. 4. Voltando para o aqui e agora, abrindo os olhos. 5. Muito bem, muito bem. Tá todo mundo bem por aí? Tá tudo muito bem? Joia, pessoal? Alguém quer conversar comigo? Quer me falar alguma coisa? Só abrir o microfone aí. Não? Então tá bom, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que daqui para frente, por uma questão de facilidade, de tranquilidade, o nosso encontro passou a ser nas segundas-feiras, às 19 horas.
Tá bom, pessoal? Eu vou colocar lá no grupo, tá? Valeu? Um forte abraço para vocês. Até mais.